Me acompanha aqui nesse raciocínio. Você que tem um cachorro, tem um gato, mas principalmente um cachorro. A história do homem, do cachorro, como vocês sabem, eu já falei muito sobre isso, ela tem aí, pode chegar, segundo alguns historiadores, até quase 40 mil anos que essa relação existe. Isso trouxe muita transformação para o próprio cão e também para os seres humanos. Em meio a muitas teorias e tal, o fato é que existem muitos cães pelo mundo. O Brasil é o segundo maior país de população de cães. Nós também escutamos que cães são abandonados, maltratados, então esse é um problema que vocês veem, é uma situação que a gente convive, o porquê desse abandono ou coisas do tipo. Então nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa relação, você que tem uma relação com o seu cão, você que tem um interesse sobre essa situação, e nós vamos fazer aqui uma ligação entre essa situação, a saúde dos cães, o quanto eles estão vivendo, deixando de viver, adoecendo mais ou menos, mas o ponto-chave é: qual é a recompensa que tanto o cão quanto o homem está tendo nessa relação? E o que nós podemos pensar sobre situações, atitudes, para que isso ocorra de uma forma melhor, tanto para o homem quanto para os cães. Então, há muito tempo, desde o início disso tudo, de uma forma até muito simples, os cães trocavam alimentação, uma chance maior de sobrevivência das suas proles, etc., em troca de um convívio com o homem que o alimentava, e em contrapartida o cão aos poucos foi oferecendo segurança, servindo de alerta a qualquer tipo de ameaça, e assim as coisas foram acontecendo. Existe da mesma forma uma relação muito interessante, muito estudada entre o homem e o cavalo, e assim vai. Mas o fato é que hoje essa relação vem se ampliando, mas ela vem talvez de uma forma desordenada, o mundo em meio a muitas mudanças. O fato é que o papel social, se é que a gente pode dizer assim, do cão para com o homem, ele vem mudando, e ele de uma certa forma vem mudando um tanto quanto confuso. Em outras palavras, você já se perguntou por que você tem um cachorro? Por que você adquiriu um cachorro? O que o cachorro faz para você? Você, em algum momento, já parou para pensar se nessa tua decisão, nessa relação, que infelizmente não é de muito tempo, os cães não vivem tanto quanto nós gostaríamos, não estão vivendo mais do que os animais em vida livre, quando comparado aos seus parentes mais próximos, os lobos, que continuam vivendo aí em vida livre 15 anos, e os cães com uma certa dificuldade estão chegando nessa idade mesmo com todo o avanço da medicina veterinária. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, que eu quero uma reflexão de vocês, e que tem a ver inclusive com a saúde e a longevidade dos cães, é: por que você tem um cachorro? Então, assim, pensando em algumas respostas, eu tenho porque eu nem sei por que eu tenho. É porque eu acho bonito, porque a minha família tem, ou porque eu ganhei. O fato é que a dúvida ou a falta de uma razão maior, a falta de entender qual é o papel desse animal na sua vida, onde que ele se encaixa, e quando ele se encaixa numa situação onde existe dúvida, nós vamos ter um problema na relação, e nós poderemos ter um problema inclusive com a saúde, não só do cão, mas sua. Então veja,
quando eu não sei ao certo por que eu defini, por que eu escolhi ter um cão, e isso implica em tempo de cuidado, isso implica em dinheiro, isso implica em preocupações, isso implica numa série de coisas, né? E não adianta nós dizermos aqui ou pregarmos que, bom, você é responsável por uma vida, você precisa de uma atitude ética, afinal você trouxe um animal, um ser vivo para morar e etc. Existem outras questões polêmicas do tipo, você trata melhor o cachorro do que eu, no caso de marido e mulher ou filhos, essa confusão toda. Então penso que cabe um minuto de reflexão, não para levantar um problema, mas um minuto de reflexão para pensarmos o que é que eu quero com o cão, né? Vamos a alguns pontos, desde o ponto de eu não sei, mas eu quero, ao ponto de uma decisão, às vezes, emocional, uma decisão no ímpeto, né? No momento sem que não tenha uma reflexão maior, e isso vai gerar depois um abandono, uma doação, às vezes um desgaste até maior para você, com sentimento de culpa, etc., do que o próprio animal que acaba se adaptando ou não a uma outra situação. Sem falar de um caso extremo e muito ruim de abandono e sofrimento e tudo mais, né? Então as coisas começam a ter um certo sentido e um certo nexo mais virtuoso, se nós podemos dizer assim, quando você parte de um princípio de o porquê que eu quero um cão, né? Por que eu vou cuidar de um cão por alguns anos? Isso implica em renunciar a certas coisas, implica em ganhar outras coisas, mas é fundamental aqui entender para que serve essa relação. Uma relação que não deve ser uma relação de substituição, não deve ser uma relação de cobrir a carência de nada, algo do tipo assim, eu prefiro ter o cão do que pessoas que eu tenho dificuldade de relacionamento, e o cachorro, é um cachorro, então é melhor ter um cachorro do que uma pessoa, porque eu não tenho que me preocupar na forma como eu me relaciono, porque é um cachorro. Aí já existe um erro, porque existe sim uma comunicação do homem com o cachorro e do cachorro com o homem. E essa comunicação ela precisa ser bem entendida, ela precisa funcionar bem. Então, se existe um desgaste de energia quando eu preciso me relacionar bem com uma outra pessoa, eu também preciso dessa energia, até a talvez muito mais difícil, dicas de passagem, na comunicação com o cachorro do que com a pessoa. A não ser que você fala, bom, vai do jeito que vai. E aí a gente vê cães agressivos, uma série de adestradores tentando fazer, com todo respeito aqui, sem menosprezar o trabalho desses profissionais, que são trabalhos fantásticos, mas querendo até fazer quase o cachorro falar, e senta, e deita, e faz xixi, e faz cocô. É uma coisa meio sem nexo. Por exemplo, ensinar um cachorro a fazer xixi, cocô em algum lugar, para que ele possa conviver na minha casa, uma vez que ele não tem. Ah, mas ele aprende. Tá, os seres vivos, de uma forma geral, têm uma condição de aprender de um jeito ou de outro, mas entendam que obrigar ou ensinar ou adestrar ou condicionar um animal a uma situação que não é natural dele. Então o animal ele tem uma informação cognitiva de comer distante da onde existem as necessidades, num espaço mais amplo onde eu como cachorro, não vou ficar perto das minhas fezes. O animal em si ele é limpo, ele busca um ambiente sem contaminação, fazendo o quê? Ficando longe das fezes. Se eu estou num ambiente apertado, eu não tenho como ficar longe das minhas fezes. Então eu, dono de cachorro, vou ensinar o meu cachorro a fazer as necessidades, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa relação, ela já nasce muito confusa, né?
ela já nasce sem o porquê que eu tenho um animal, a necessidade de eu entender, de eu conhecer e como eu me adapto a esse animal que é muito diferente de mim, mas que há muitos e muitos anos inaugurou uma relação. Então, existe algo, existe sim uma comunicação. A questão é como realizar isso e o que eu quero desse animal. Porque o animal, quando morando próximo às aldeias dos homens, etc., essa comunicação era muito fácil entre tá aqui a sua comida e late ou ataca qualquer invasor da nossa região comum, porque nós vivemos juntos. Mas eu não preciso dormir com você, você vai ficar com seus parentes também aqui próximo de mim, e isso funcionava de uma forma muito eficaz e saudável entre ambas as partes. Os cães mais agressivos, que não tinham a condição de conviver bem com o homem, então eles eram já eliminados, vamos dizer assim. E a seleção começou a acontecer naturalmente a partir disso. Então volto ao ponto em que você, criança ou família ou idoso, etc., há de se pensar, né, elaborar um pensamento maior. Qual é o significado, qual é a razão de você ter um cão? Né? Acho mais fácil esse diálogo, nos concentrarmos primeiro momento num cão do que o gato, para que essa conversa tenha um pouco mais de fluidez, até porque o gato, como sabemos, nem classificado como domesticado ele pode. Então, nessa conversa, a ideia não é eu sou amante de cães, sou criador de cães, trabalho com isso, a ideia não é aqui mitigar qualquer ideia de ter cão ou que você tem que fazer uma faculdade para poder ter um cachorro. Não, não. Mas nós não queremos animais maltratados, abandonados e muitas vezes maltratados por excesso de um relacionamento muito incomum, né? Quando, por exemplo, eu confundo o cachorro com um filho, ou faço uma festa de aniversário para ele, ou coloco ele para passear num carrinho e começo a entender como uma pessoa que tem 4 patas e pelo e tal. Então, isso é maléfico para ambas as partes e também para o cão, que deixa de ter saúde. E os fatos estão aí. Dificuldade no relacionamento, né? Por isso existem tantos adestradores. Muita doença, muito gasto e uma conta que não fecha muitas das vezes. Você conversando com 1, 2, 3, 100 pessoas, você vai ouvir: eu gosto, mas eu sofro. Eu gosto, mas eu gasto muito com veterinário. Tem hora que eu me canso. Eu prefiro até, muitas pessoas já ouviram isso. Olha, eu já tive, mas hoje eu resolvi, pensei, não quero mais ter animais, não quero mais ter cães, porque eu não consigo lidar com o sofrimento da perda, né? E a culpa é esse ou aquele, ou é a ração, ou é aquele outro e tal. O fato é que todos os problemas nascem de um único ponto, que é o ponto onde eu não sei o porquê eu quero um cachorro, ou onde esse cachorro vai me servir, até onde e como eu vou criar essa relação. Eu posso sim ter um cão para me fazer companhia, desde que eu entenda que eu preciso respeitar a natureza dele e que a entrega da companhia dele para comigo, ela tem um limite, até o ponto em que eu também tenho que servir esse cão condições mínimas de uma natureza que é dele e que ele precisa, independente se ele vai ficar dentro da minha casa ou vai ficar no quintal e etc. Né? Agora, eu tenho a necessidade de ter um ser vivo comigo. Ótimo. Né? Eu gosto, por exemplo, é uma forma simples e até nesse caso econômica de eu ter um pouco mais de natureza dentro da minha casa, assim como eu tenho plantas, por exemplo, né?
porque somos seres naturais que sentem falta da natureza. Por isso gostamos da praia, gostamos do campo, gostamos de passear. Quando a gente sai para viajar e passear, além de coisas incríveis que existem em passeios, dependendo de para onde a pessoa vai, etc., né? Você está descobrindo coisas. E isso faz parte da nossa natureza, né? Então, esse resgate da natureza, da descoberta, ele tem um grande significado para nós. Quando eu trago um animal para dentro da minha casa, eu tenho, de uma certa forma, uma certa lembrança, um resgate disso. Pessoas que têm passarinho, que têm um pequeno aquário e assim vai. Não tem nada de errado com isso. Mas é importante descobrir isso, ter essa clareza. Olha, eu preciso de um ser vivo perto de mim. Eu gosto de chegar em casa e ter um animal ali que vem de encontro a mim e que eu preciso alimentá-lo, que eu preciso dar água, que eu preciso verificar se ele está bem ou não. Eu gosto, eu me sinto bem com esse sentimento de cuidar. E isso não tem nada de errado. Pelo contrário, isso é muito benéfico. Mas o ponto que eu quero chegar é que, se você tem um mínimo dessa consciência, se você para pensar um pouco, além de planejar, de saber todas as situações que envolve criar um cachorro, todos os anos, etc., sem culpa, sem medo, sem antecipação de problema, não é nada disso, mas um mínimo de consciência, que é muito diferente de você adquirir algo sem vida e que você pode amanhã descartar ou doar ou fazer coisa do tipo. Aí vem as confusões do tipo, eu quero que o meu cachorro seja vegano, eu quero que o meu gato seja vegano, né? Eu não quero que meu cachorro, ou então eu vou alimentá-lo muito, ou então eu acho bonito e me dá um prazer, se eu não posso comer o mundo inteiro, eu vou deixar o meu cachorro comer e ficar muito obeso e vai por aí afora. Eu gosto de cachorro, mas eu não gosto do latido. Eu gosto de cachorro, mas me incomoda muito as fezes do cachorro, por exemplo, né? E eu preciso levar o meu cachorro no banho e tosa 3 vezes por semana porque o cheiro do cachorro não é legal. Eu queria que ele não tivesse cheiro. Então começam esses conflitos e são conflitos extremos, sérios, né? Então, a ideia desse vídeo, a ideia dessa conversa, que talvez não seja das mais agradáveis, mas ela tem um intuito muito honesto, muito positivo e até simples. Eu trabalho com cães, eu trabalho com nutrição de cães há muitos anos. Eu sou um apaixonado pela natureza, pela vida, pelas criações, trabalhei muito com produção animal, tentando entender que é preciso sempre a ciência trabalhar para o bem, né? Hoje se fala muito em bem-estar animal. Na minha época, quando eu comecei há muito tempo atrás, há mais de 30 anos, nem se falava tanto assim. Mas o homem acabou fazendo coisas corretas nesse sentido, né? E está buscando isso. Então, o problema do cachorro abandonado ou os conflitos, né? Essa conta que não fecha, por exemplo, quando eu falo que um cão dificilmente chega a 15 anos e quando eu ponho no papel as preocupações, as coisas que deram errado, os gastos, as aflições com o veterinário, as doenças que aconteceram, eu não entendo porquê, né? As culpas que eu projeto ou no canil que eu comprei, ou é a narração, ou é no oxigênio do mundo, ou é o veterinário que não cuidou direito, e eu começo a pôr culpa em todo mundo. Só que eu esqueço que o maior culpado sou eu mesmo quando eu comecei não entendendo por que eu tenho um cachorro. Se é muito difícil para mim passear com um cachorro, se eu não entendo a conexão, a necessidade, a ligação desse tempo em caminhada, eu não posso ter um cachorro, né? Não é uma questão só de você ter tempo para aquilo ou não. Essa é uma questão pragmática, prática, operacional, né? Mas é preciso entender. Você não vai arrumar uma obrigação, né? Você tem que entender o sentido maior daquilo, né? É como, por exemplo,
um exemplo que você quer, por alguma razão, ser piloto de avião, mas você tem aversão ao ambiente fechado ou desespero a imaginar que você está não sei quantos metros de altura, é uma coisa quase impraticável, né? Se você não tem um senso de cuidar, se você não gosta de cuidar, se você não gosta de regar uma planta, se te incomoda muito aquele exercício de cuidar, seja do que for, até de você mesmo, né? Você realmente está longe desse propósito de ter um animal em casa, né? Ah, mas eu estou com foco só na companhia, né? Eu estou só com foco em receber isso, né? Então, essa situação é uma situação que tende a dar muito errado, é o que a gente acaba vendo aí, né? E são os problemas grandes que nós temos, né? De maus tratos, de abandono, de doações e de uma série de coisas. E das doenças dos cães. Então, pensando na elaboração, né, do curso Escola de Tutor, como que eu posso criar melhor um cão, como que eu posso fazer para não gastar tanto, para não ter tanto sofrimento, né? Eu pensei muito aonde tudo isso deveria começar. E tudo isso tinha que começar a partir do primeiro ponto. Porque a saúde do cão, independente da raça, independente se ele foi doado, resgatado, comprado, etc., ela está intimamente ligada o quanto a pessoa que vai cuidar, a pessoa que trouxe esse animal, sabe o porquê que ela fez isso, né? Então, se a pessoa, ela pode até não ser muito cuidadosa, ela pode ser esquecida, ela pode esquecer de pôr ração, mas ela entende isso, né? O mal não vai ser tão grande. Por exemplo, a pessoa que alimenta demais porque ela está projetando ali, como eu expliquei, uma situação, etc. Né? Então essa consciência, né? Essa consciência muito pragmática, essa consciência realmente realista, né? O que eu quero com isso, ela vai trazer muitos benefícios, né? E vai ser uma relação muito feliz, porque nós temos exemplos de situações muito felizes, de contribuições enormes. Você pega, por exemplo, cães adestrados, cães de algumas raças que servem a pessoas, por exemplo, com uma visão limitadíssima ou praticamente cegos, né? Aí você encontra uma história muito feliz, porque essa necessidade ela está muito declarada. Quando você pega a relação, por exemplo, dos policiais com os cães de guarda, que muitas vezes esses cães acabam terminando a vida na casa da pessoa, do profissional, do policial, você encontra uma história feliz, né? Não é uma história triste de sacrifício, é uma história feliz, tanto do cão quanto da pessoa, né? Dada essa utilidade, dada esse entendimento, por que o animal está ali, né? Então é muito comum nós encontrarmos situações da criança que ganhou um cachorrinho, etc., e aquilo se perdeu. Lógico, existem exceções de crianças que desde muito pequena nascem praticamente com essa questão muito dentro delas. A criança tem algumas crianças que, se você deixar, ela sozinha vai cuidar do cachorro, mesmo não sabendo. Então, não é a técnica em si, né? Uma técnica mais elaborada, uma ração melhor, o detalhe se eu coloquei mais vitamina ou não, né? O antibiótico mais preciso, a hora certa de fazer aquilo, aquela metodologia, né? São recursos que existem hoje, mas se antes de tudo isso eu sei o porquê que eu tenho um animal e como que eu devo cultivar aquilo, a minha história vai ser muito feliz. Porque você coloca na ponta do lápis o veterinário, o medicamento, a vacina, o banho e tosa, a preocupação, o sofrimento na doença, o medo de perder, né?
o infortúnio de comer uma mesa, sei lá, de estragar uma coisa, ou de repente até pior, de avançar em alguém, etc. Aí você coloca tudo isso no bloco das coisas ruins, nas coisas que... Para que eu arrumei isso para mim? Exemplo. E do outro lado, você coloca a pergunta, tá bom, mas agora então vamos na parte boa. Qual que é a parte boa? Eu não sei qual é a parte boa. Eu acho bonito, eu acabei tendo... Ninguém aqui é um sujeito com problema mental, um psicopata, um maluco, não, longe disso. Então eu tenho um mínimo de sentimento, então eu estou convivendo com aquele animal durante um tempo, não tem como eu não gostar, como eu não ter um certo carinho, um certo cuidado. Mas vocês percebem que já é algo um pouco dentro de um sentimento também não muito bom, de culpa, de remorso, entende? Né? Então eu acostumo com aquele bichinho bonitinho que tá ali toda hora me lambendo, me agradando, etc, tal, né? E aquilo para mim é um retorno, né? Frente a toda essa confusão. Né? E isso não é bom. Eu penso que traz mais tristeza do que alegria. E eu encontro nos consultórios, nos hospitais, na rotina de trabalho nosso, esse conflito. Conflitos que se manifestam em doenças alimentares, doenças de pele e um monte de doença. Né? Doença e sofrimento. Né? Então, quanto tempo um animal que até deixa eu pôr a bateria aqui, pessoal. Espera aí. Um animal que chega, vamos lá, no linguajar comum aqui nosso, só um minuto. Ué, o que deu aqui? Agora foi. Chega capengando, né? Um animal que chega capengando aí aos 15 anos, quando chega, né? E nesse tempo todo, né, eu, por exemplo, eu deixei de fazer coisas para ficar ali com o cachorro, eu fui para algum lugar preocupado nossa. E aí, se você é muito realista, você fala, nossa, essa conta não fechou, tem muito mais coisas ruins do que coisas boas, né? E volto a dizer que, infelizmente, o que não está nesse grupo é exceção. É muita exceção, né? E nós temos condição de mudar essa história. Começando com o entendimento do porquê eu vou trazer um animal para minha casa. Seja um gato, um cachorro, entender a diferença do cão e gato aí já é bastante importante. E muito mais do que se eu tenho tempo, se eu não tenho tempo, se a minha casa é grande ou pequena. Existem muitos estudos que isso tem pouco sentido. O maior de todos é esse real entendimento. O cão ele não exige tanto, mas ele quer uma honestidade da sua parte de qual é esse propósito. Da parte dele, sem ser sensacionalista, e dentro da pureza da natureza dele, que é uma natureza por si pura, porque ele é a essência da natureza ali, não é? Então ele vai fazer o máximo que ele puder dentro de um papel que ele pede para você, me fala, me dá uma noção de qual é o meu papel. Eu não sei se eu sou de companhia, eu não sei se é por uma função de fingir que eu sou um guarda, mesmo que eu não seja um cão de raça, né? E o que você quer comigo, né? Ele está te perguntando, o que é que você quer comigo, ok? Você pode dizer, não, eu quero a sua companhia, eu quero cuidar de você, né? E eu quero entender a sua natureza. Eu quero que você represente a natureza aqui. Então, quando você, por exemplo,
sai um pouco da sua rotina, quando você vai rezar, vai meditar, vai fazer uma atividade física, né? Você está saindo um pouco de uma situação operacional para você ter um outro momento, né? Você ter uma outra situação, você com você mesmo, você com a sua meditação, com a sua reza, com a sua atividade física, com o teu movimento, com os seus hobbies, né? Então, com o seu cão, com o seu animal de estimação, isso deve funcionar assim também, né? E aproveitando o embalo da linha de raciocínio, mais do que não pode ser um hobby, ter um cachorro não pode ser um hobby, muito menos criar cachorro. Criar cachorro é para quem tem paixão com a vida, para quem tem paixão com a criação, para quem estuda, para quem investe, para quem realmente tem um pensamento um pouco maior com relação a esse propósito, né? Quando pensa em se aproveitar de questões financeiras, aí eu nem entro nesse assunto, porque acho que nem cabe pessoas aqui pensarem sobre isso, a gente já está falando de situações muito longe até, né? Então a ideia desse vídeo, pessoal, é um vídeo de reflexão, tá? Que é uma resposta difícil. Difícil, você tem lembranças da tua infância, eu já contei a minha história é uma história muito interessante. Eu durante um tempo, em função da criação que eu tive com a minha mãe, eu tinha aversão a cães, porque ela me fez ter essa aversão, dada a impossibilidade, a negativa, uma ordem suprema, você não vai ter um cachorro. E hoje eu entendo que foi bom isso, sabe por quê? Porque hoje eu crio cães, eu tenho cães numa concepção realmente espetacular. E eu tenho cães saudáveis em função disso. Independente da circunstância em si, de tempo, de dinheiro, de coisa, nada disso, né? Mas é entender, e até mesmo sem considerar conhecimentos técnicos de criações de animais e coisa do tipo. Por quê? Quando eu recebi, quando criança e jovem, essa negativa, para poder me proteger, eu criei uma versão que ela só foi mudar depois de muitos anos, né? Em que eu tive esse resgate, né? Então eu coloquei na minha cabeça que não era algo bom, para que eu não sofresse o fato de não poder ter. E aí o tempo passou. Quando eu pude ter, quando realmente eu tive essa consciência, tudo foi diferente, né? E foi muito positivo. Talvez se eu tivesse tido, não sei, talvez se eu tivesse tido isso lá atrás, essas coisas todas não teriam talvez acontecido como aconteceram, não sei, né? Mas isso é realmente algo para se pensar, né? Nada contra aquele casal que, por razão, disse, olha, eu não vamos ter filho, vamos ter um cachorro, tá? Não ter filho é uma decisão que não cabe julgamento. O casal não quer ter filho pelas razões reais ali, as razões que não cabe julgamento. Não vai ter filho. Ótimo, isso aqui está resolvido aqui. Ter um cachorro não pode ter nada a ver com isso. Olha, eu não tenho filho, mas eu tenho um cachorro. Não, eu não tenho filho. Assunto encerrado. Eu vou ter um cachorro? Peraí, esse é um outro assunto. Qual é o significado de cachorro para você? O que você entende por ter um animal que convive conosco há 40 mil anos, que tem a sua própria natureza, que tem as suas próprias necessidades e que precisa saber o que ele vai fazer com você. E você tem que falar o que você quer com ele. Ah, eu quero que ele faça o papel do filho que eu não tenho. Não. Vocês são de espécies diferentes. Não, mas eu quero ter carinho, eu quero cuidar. Ok. Eu quero cuidar bem, ok. Eu quero alimentar, me dá prazer, me dá uma sensação bacana de cuidar, eu preciso cuidar. Opa, ele precisa ser cuidado, então tá bom, vamos nessa, né? E ele precisa que você exige algo, e não é não fazer xixi aqui, ou não comer ali, ou não latir ali.
Ele quer uma função. Se ele não tem essa função, ele quer brincar de bolinha, ele quer fazer um negócio, aí ele começa a aprontar um monte de coisa porque você não falou o que você quer, né? Se você falar para ele que você quer e você pode andar uma vez por semana às 6 horas da tarde, e vamos fictício, vamos imaginar que seja uma quinta-feira, ele vai na quinta-feira, às 5 da tarde, faça sol, faça chuva, ele sabe, ele vai saber, eu não preciso falar, muita gente tem essa prova, né? Como é que o cachorro sabe que é segunda, terça, quarta, quinta? Ele sabe, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, é o único dia que ele vai ter para passear. E ele entendeu que a missão dele é esperar a quinta-feira, e na quinta-feira ele vai andar. Não é porque ele vai ter a felicidade dele naquele minutinho só da quinta-feira, mas ele entendeu que a função dele está ali. Porque quando o cachorro sai para passear com você, você pensa muitas vezes, eu estou agradando, eu estou fazendo aqui, quem sabe, entre aspas, um sacrifício de andar com ele, eu estou no celular, eu estou desconcentrado no passeio, que é péssimo, correto? O cachorro está fazendo uma outra leitura. Ele está fazendo uma leitura mesmo que no mesmo lugar, ele está fazendo uma ronda, ele está verificando se não tem ameaça para vocês, ele está querendo cheirar para ver se chegou alguém ali que pode ser do mal ou do bem. Então ele tá se sentindo útil. Ele tem isso, é dele, não tem como você tirar isso dele independente da raça, né? Então ele está ali numa missão que para ele tem muito valor, em troca de comida, de cuidado, de carinho, etc e tal. Então ele está numa missão. Se você vai passear, você não sabe disso, você puxa ele na correia, você dá um tranco, você fica bravo se ele latiu, se ele fez uma coisa, você não está entendendo nada, né? Aquele cão exageradamente adestrado, que está ali colado ali num comando, ele não entendeu ainda. Ele está fazendo um baita de um sacrifício, né? Para entender como é que aquilo funciona, né? Ele vai fazer o melhor que ele puder e ele acaba fazendo por condicionamento, né? Ele vai falar, bom, eu não estou entendendo muito, mas é assim que tem que ser, ok? Então, pessoal, é algo muito sério, né? Então eu não consigo entender, eu até estou me empenhando muito nessas atividades, sejam em lives, em vídeos, em conteúdos de YouTube, se a pessoa assistiu ou não assistiu, se vão entrar no curso, se não vão entrar. E eu acabei tendo um despertar muito honesto e franco que se eu não desse um passo além, se eu não fosse um pouco além de dar dicas de como é que cuida, como é que não fica doente, como é que você tem mais autonomia para criar o pet, para que ele viva mais, para que você tenha mais alegria, né? E chegou um determinado ponto que eu tive esse insight, eu tive esse despertar dessa ideia, que eu, lendo muito, eu recém adquiri um livro que um especialista, um veterinário, fala sobre a longevidade, cita uma série de coisas interessantes aqui, mas eu falei, ainda está fora, no sentido de eu não ter a base maior. Porque se eu tivesse uma base bem consolidada, ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser absoluta, né? Você não tem que fazer você não tem que fazer uma autoanálise. Não, eu vou ficar no meu psiquiatra, psicólogo, no meu terapeuta durante 2 anos para entender quem sou eu, entender o significado do animal, para depois eu fazer um curso, para depois... Não é isso que eu estou falando. Eu estou apenas sugerindo tirarmos as coisas muito desconectadas, né? As confusões. Não é porque ele é mansinho, porque tem um monte de raça, porque todo mundo tem, não é? Eu quero tirar, eu quero trazer uma contribuição para todos aí, né? Da importância disso. E também não sou dono da verdade aqui, nem quero dar aqui a lei, né? Não quero aqui passar a lei máxima de onde vem isso. Eu tenho o meu motivo. Você tem que descobrir o seu motivo, né? Eu não sei qual é, né? O porquê que você gosta de cães, o porquê que você gosta de gato, o porquê que você gosta dos dois. E hoje a gente tem pessoas criando bichos outros aí, uma série de outros bichos. Essa é uma questão para mim até mais difícil,
Porque são animais que não têm nenhuma relação com o homem até então. Se o gato já não tem, se o gato já é muito diferente, né? Então eu não sei, iguana, porco, jacaré, cobra, aí já me foge entendimento, né? Talvez o que me sobraria pensar é essa necessidade muito forte de ter a natureza na sua casa. Aí você tem uma cobra, aquilo te dá uma sensação maior de natureza, você é o Tarzan, sei lá o que é. Não tô aqui menosprezando, tirando sarro, fazendo acusação de ninguém, é só para poder explicar melhor, né? Pode ser, e não tem nada de errado com isso, se você tiver um mínimo de conhecimento, porque já é um bicho mais, né, que requer um certo conhecimento e você cuidar dele adequadamente. Aí tem os órgãos de proteção, as questões das alvará e etc, para você poder ter um animal desse, coisa do tipo, né? E de novo, estou excluindo daqui as pessoas que têm esses animais que são caçados aí, papagaios, etc, de forma clandestina e maltratos. Isso aí eu nem estou pondo aqui no jogo, porque aí já é a maldade humana, né? Eu sigo até o ponto inerente ao falta de um pensamento mais crítico, de uma reflexão um pouco maior para o seu próprio bem, para o bem do animal, né? E se por alguma razão for algo assim muito avassalador para você pensar, nossa, concluir que não tem nada a ver eu ter um cachorro, então você não é um ser extraterrestre, você não é o condenado da vida. Pelo contrário, se você fez essa descoberta, essa é uma descoberta bonita. É uma descoberta que ela é boa para você e melhor ainda para o cão, sabe? E volto a dizer, não é o fato de cuidar bem ou cuidar mal, é o fato de você não ter esse entendimento realmente do que é aquilo, tá? Então não é só achar bonito, né? E também não é gostar assim, que a minha vida só tem sentido se eu tiver com um cachorro e etc. Não, não. A ideia é pensar um pouco mais, né? É refletir com calma, é tentar encontrar um sentimento ali sabe, que te conforta realmente, que te leva a estudar um pouco mais, a pensar, a entender, né? A ter esse pensamento, eu diria, mais natural, né? Dessa relação, que é uma relação, né? E às vezes a gente toma atitude mesmo, vai fazer uma faculdade não sabe por quê, casa não sabe por quê, tá com fulano não sabe por quê, depois larga, depois arruma outra, a gente é meio assim mesmo, né? Mas isso acaba gerando uma loteria, que pode dar bom, pode dar mais ou menos, pode dar péssimo, né? Então parar para pensar um pouquinho, não ir na onda, né? E se você parar com você mesmo, você vai descobrir isso, e descobrindo isso você começa de uma forma muito legal. E se você já tem um cachorro, você vai refletir melhor sobre isso e você vai ver como muda tudo, mas muda da água para o vinho. Você vai observar isso de uma forma absoluta, que da noite para o dia os problemas desaparecem, da noite para o dia as doenças desaparecem, sabe? Da noite para o dia tudo acaba, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, que se o cachorro não estiver doente, ele perdeu a serventia. Tem pessoas que descobrem no inconsciente que a serventia nessa troca que eu estou dizendo aqui do cachorro, lamentavelmente, é de estar doente. Porque ela está procurando, ela vai no médico, ela vai 1000 vezes, ela precisa daquele sofrimento. O animal acaba interpretando aquilo e fala, eu entendi, o meu lance aqui é ficar doente e sofrer, né? Porque é o que ela quer comigo, ou ele quer comigo. E isso acontece, pessoal. Isso acontece, sabe? Mas é uma coisa que não é muito salutar. Pelo menos não é a ideia que a gente está tendo aqui. As doenças ocorrem, biologia existe, tudo pode acontecer comigo, com você a qualquer momento. Nós estamos vendo essa pandemia, está acontecendo de tudo, etc. Não é nesse sentido, né? Mas então, podem confiar no que eu estou falando. Se você busca isso, se você quer um sentido, se você está em busca dessa coleção de coisas melhores, tá?
A partir do momento que você descobre essa relação, a partir do momento que você chega e bate um papo reto com o seu cachorro, fala, cara, ó, comigo o que eu quero é isso e eu vou te entregar isso aqui. Ele vai viver muito e muito feliz com muito pouco. Mas se ele entender, né? Se ele entender onde é que tá, você vai ver o comportamento como é que muda. Você fica encantado. É uma coisa assim impressionante, né? É isso. A ideia desse vídeo é esse despertar nesse que é o pilar de tudo. E nós aqui em vídeo, curso e uma série de coisas que a gente está disponibilizando, entregando, oferecendo, convidando, aí nós vamos nos detalhes que é muito mais fácil, gostoso e a partir desse primeiro ponto, o entender o porquê que você tem um animal, o que você quer com ele, o que você promete para ele e qual é o compromisso do que ele vai te servir. Ok? Para uma vida maior, melhor, mais longa e feliz. Você, a natureza, o seu pet.